Graça e paz, Pastor Davi, graça e paz aos nossos queridos e amados ouvintes. Uma tarde abençoada também alcance a vida de vocês nesse momento. Vamos à nossa reflexão dessa tarde. Mas antes de tudo, eu queria dizer que nós vamos estar fazendo uma série de reflexões a partir de hoje no sermão profético, que também é chamado de sermão escatológico ou sermão do Monte das Oliveiras, e ainda alguns autores chamam de pequeno Apocalipse. Está concentrado no capítulo 24 de Mateus. Então a gente vai estar estudando um pouquinho esse capítulo, mas nós vamos estar, acima de tudo, refletindo através dele na importância de estarmos preparados para aguardar o dia do retorno triunfal de Cristo. Eu sempre lembro de uma frase do pastor Davi, quando ele dizia que no que se trata da volta de Cristo, nós não devemos nos preparar, nós devemos estar preparados. E esta é uma verdade que nós encontramos aqui no capítulo 24 de Mateus. Então vamos falar sobre a importância disso. Principalmente no cenário de hoje, esse tipo de reflexão ela é muito urgente para o nosso coração. Então nós vamos hoje praticamente estar considerando mais a introdução dessa mensagem de Jesus e vamos estar nos outros dias refletindo sobre alguns pontos importantes, Sobre como aguardar a volta de Jesus estando preparados, estando em guarda, a postos, para vivenciarmos esse momento tão glorioso. O capítulo 24 de Mateus, ele começa assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Esse sermão ele se encontra em Mateus 24, em Marcos 13, de forma mais resumida, e em Lucas, capítulo 21. Este texto que lemos faz parte do chamado sermão profético, como nós já bem falamos, proferido por Jesus depois que seus discípulos o levaram a contemplar a magnitude do templo. Lembrando que esse templo ele tinha sido reconstruído por Zorobabel, era o templo de Salomão, que depois do cativeiro babilônico, com o primeiro retorno do povo a Judá, ele foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel. Ele também foi reformado por Herodes o Grande. Essa reforma só teve seu fim no ano 66 depois de Cristo, 4 anos antes da sua destruição total. O Senhor, então, olhando o templo, disse naquele momento que ali não ficaria nenhuma pedra que não fosse derrubada. Jesus estava se referindo exclusivamente ao templo e aos edifícios que faziam a composição de todo aquele complexo. Porque existiam outros compartimentos, por exemplo, uma sala onde o sinédrio se reunia. E estes tinham sido construídos por Herodes o Grande. Herodes tinha ampliado toda a construção do templo e praticamente duplicado o tamanho nesses novos complexos. Contudo, há quem encontre ainda nessa passagem uma espécie de alusão a outras construções existentes, quando Jesus voltar. Porém, eu acho que assumir esse tipo de postura seria ir contra o texto, porque Jesus está se referindo ao templo quando ele diz, não vedes tudo isso? Isso justamente era aquilo que os discípulos tinham lhe mostrado. Portanto, Jesus está falando sobre o templo e toda essa construção de edifícios feita por Herodes o Grande. Então, esta afirmação profética foi suficiente para provocar curiosidade nos discípulos. A gente tem o texto paralelo de Marcos, que ele escreve que Jesus se assentou no Monte das Oliveiras
de frente para o templo. E nessa ocasião, então, se dirigiu a Jesus Pedro, Tiago, João e André e lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, né? E quando elas estiverem que se cumprir. A gente tem isso lá em Marcos capítulo 13, versículo 3 a 4. De acordo com o relato de Mateus, eles ainda também perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, 3. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós precisamos entender esse texto e compreender o que de fato os discípulos estão perguntando aqui. Porque às vezes as pessoas podem ter uma ideia de que eles já estão perguntando sobre o retorno triunfal de Cristo da forma como nós entendemos hoje. Contudo, os judeus aqui, os discípulos de Jesus que eram judeus, e os apóstolos também que vinham, né, do judaísmo e também eram judeus, né, por nacionalidade, eles ainda estão com uma concepção messiânica política. Portanto, essa expressão aqui, quando nós a examinamos no original, ela está carregada dessas concepções de um Messias ainda político. É só a gente entender alguns termos. Por exemplo, a palavra que eles usam aqui para vinda, que foi traduzida por vinda, é parúzia, que simplesmente significa aparição, manifestação, revelação. Há outro termo importante aqui, que é o termo mundo, né? Na nossa tradução, que vem dessa maneira. Existem 3 palavras para mundo no grego: cosmo, oikomene e aion. Aion é a palavra que aparece aqui e ela simplesmente pode ser traduzida também por século, né? Por era. Então os discípulos provavelmente eles estavam perguntando assim para o Senhor, né? Dize-nos, Senhor, quando é que o Senhor vai se revelar como Messias? Eles estão falando de uma revelação política. Eles achavam que talvez Jesus estava prestes, né, a cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 14, e realmente instalar o seu reino messiânico de forma política, tomar o reinado de Roma. E a ideia aqui é que os discípulos estão perguntando para o Senhor quando é que ele vai se aparecer ao mundo, quando é que ele vai se manifestar ao mundo e vai trazer uma nova era, porque realmente a chegada do Messias estava ligado a um novo momento, a uma nova era. Então Jesus aproveita esses momentos, né, essa concepção errada dos discípulos, para explicar a concepção certa. E nesse momento, é nesse cenário que Jesus então vai de fato falar o que seria o seu retorno. Jesus está falando de um segundo momento onde ele voltaria, haveria um tempo de intervalo e durante esse tempo de intervalo, que a Bíblia também chama de últimos dias, aconteceriam muitos eventos e esses eventos serviriam como predições de que Jesus estaria realmente voltando. Essas predições elas podem ser divididas em 5 seções principais. Os sinais que precedem o retorno de Cristo, do versículo 1 ao 34, a data desconhecida do retorno, do versículo 36 ao 44, o modo do retorno, do versículo 29 ao 31, o propósito do retorno, versículo 31, 40 a 41, e as advertências sobre como agir diante do retorno. A gente tem o versículo 33 a 35, 42 a 44. Deste modo, todos nós deveríamos entender, né, também que há na história humana um grande dia, assim como os discípulos, assim como Jesus queria que eles entendessem. Porém, isto não se dará sem que se cumpra todos os acontecimentos que precedem esse grande momento. E aqui Jesus está advertindo os discípulos a respeito dessa grande verdade. Deste modo, eles também deveriam não só saber, mas aguardar esse retorno triunfal de Cristo. E carregados por essa certeza, eles deveriam ser alimentados por essa grande verdade que os alcançaria também. Então é desse modo, querido, que nós precisamos estudar esse sermão, principalmente nos dias atuais, e entender que essas verdades precisam consumir a nossa vida, principalmente em tempos escatológicos como os que nós estamos vivendo, e nós deveríamos, de fato, aguardar o retorno triunfal de Cristo.
Assim como Jesus está preparando a mente dos discípulos, nós, como igreja, deveríamos também já estarmos preparados para esse grande retorno. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor requer de nós. Que nós estejamos todos os dias apostos, esperando a sua volta gloriosa. Porque é este grande evento não só que vai marcar a história humana, mas é esse evento glorioso que vai marcar de uma vez por toda a nossa eternidade. E é para lá que nós iremos. Nós aguardamos o Senhor voltar, porque Ele virá nos buscar para nos tirar de toda essa realidade e nos levar também para viver com Ele triunfantemente. No nosso próximo encontro, nós vamos começar trabalhando sobre as grandes verdades que precisam, na verdade, arrebatar a nossa alma, que precisam, de fato, preencher o nosso ser na espera desse grande dia, estando preparados para aguardar o dia triunfal do retorno de Cristo. Deus abençoe a sua vida.